Hora de falar sobre o salário de Deossa, que está bem perto de virar o primeiro reforço do Vasco para a janela da metade do ano, possivelmente o primeiro reforço com participação de Marcos Lamack. Deossa aceitou fechar com o Vasco por empréstimo, que vira obrigação de compra na virada do ano, mantendo o seu atual salário. No Betis, ele ganha 190 mil euros por mês. A gente está falando de 1.080.000 reais mensais, maior vencimento que o Deossa já ganhou desde que se tornou profissional. Vale a lembrança de que esse atleta pertencia até a metade do ano passado ao Monterrey do México. Foi nessa oportunidade, na janela de julho, que o Palmeiras tentou contratá-lo. O Deossa tinha o sonho de jogar na Europa e preferiu se mudar para o Betis ao Palmeiras. Por lá a coisa não acabou funcionando tão bem. Ele até jogou como titular, mas não deixou a melhor das impressões. Surgiu o convite / proposta do Vasco e o acordo só aguarda os últimos detalhes burocráticos. As garantias bancárias já foram apresentadas, o Betis aceitou e o jogador está bem perto de se transferir empréstimo com obrigação de compra, 10 milhões de euros que começam a ser pagos a partir de 2027. O Vasco voltou a perder, nem começou de novo o campeonato e o Vasco perdeu para o Vitória lá em Salvador. O Renato Kaiser me perdoa que eu vou dizer que foi gol contra, porque o Cauã Barros, que é um baita jogador de um futuro imenso, uma qualidade, deu um apagão. Perdeu a bola ali, o cara meteu no Renato Kaiser, que fez o gol da vitória. Não foi um grande jogo. Vasco teve pouquíssimas oportunidades. O Wellington, novo treinador, lógico que ainda, pelo amor de Deus, o cara nem dirigiu o time direito, né? Mas o Vasco perdeu. E o Pedro Emanuel estreia então com derrota em Salvador. O Vasco segue na zona de rebaixamento. Santos também perdeu para o Botafogo 2-1. E a gente vai ouvir então aqui o técnico vascaíno, o Pedro Emanuel. Você acha que os erros de passes, enfim, é um trabalho começando, você mudou ali na parte ofensiva, fez algumas mudanças no segundo tempo, mas além disso faltou inspiração também? Concordo em parte com a falta de inspiração, mas também as condições do gramado também não estavam as ideais, e uma equipa que vem à procura de confiança nos momentos em que tem a bola, quando perde uma ou duas bolas, quando tem uma ou duas más decisões, em vez da confiança crescer, a confiança também se abate. Mas no geral foi um jogo que nós esperávamos que ia ser assim, um Vitória muito forte dentro de casa, procurando sempre muito rápido os seus avançados, procurando bolas nos corredores laterais e cruzamentos na área, e nós estivemos bem, muito bem. O jogo foi extremamente equilibrado em todos os aspectos, oportunidades de golo. Acredito que de facto quando a confiança começar a surgir um bocadinho mais nestes jogadores que podem ser decisivos para nós, aquelas definições de último passe no último terço podem dar outros frutos para nós. E acho que hoje era um jogo que infelizmente sofremos um golo no momento em que, na minha opinião, estávamos a melhorar significativamente no contexto ofensivo, criando uma ou outra situação já de mais qualidade próximo da baliza de Vitória, mas sofremos um golo e a forma como sofremos um golo também nos abateu. Mexemos porque viemos para ganhar o jogo, com respeito pela Vitória, pelo respeito pelo momento de Vitória, jogando dentro de casa, sabemos o que é que podem fazer, mas no final, vou ser sincero, sabe-nos a pouco, porque poderíamos ter feito um pouco mais, é verdade, principalmente em termos ofensivos. Defensivamente acho que tivemos com bastante rigor e compromisso para quem está a trabalhar há 3 dias, sente que os jogadores estão disponíveis para que as coisas possam acontecer, e hoje aconteceu o que é fruto no futebol, que é no momento menos bom as coisas vão nos acontecendo e temos que viver e lidar com isso, e só podemos ultrapassar com trabalho. Boa noite, Pedro. João Guerra, do GE. Você acabou de chegar há 3 dias... 3 dias, basicamente, que você teve de treinamento. Não dá para dizer muita coisa sobre esse período, mas o Vasco fechou agora o primeiro turno na zona de rebaixamento, 20 pontos, um momento muito difícil na temporada. Eu queria saber de você, como você encara depois dessa derrota, como aumenta essa pressão, como você passa isso para os seus jogadores, como é que você tem conversado com eles nesses primeiros dias sobre isso, depois dessa derrota, como é que você viu o clima dos jogadores e o que você elencaria a partir do jogo de hoje, que é primordial para melhorar para os próximos? O que você viu que não funcionou
você acha que é primordial para tentar tirar o Vasco da zona de rebaixamento? Obrigado. Começando pela sua primeira pergunta, que é um momento muito mau, não. É um momento menos bom da época. O que nos alimenta também é olharmos para a tabela e sentirmos que o campeonato é muito competitivo e é muito equilibrado. E sentimos que uma ou duas vitórias nos levam para outros lugares. Agora também sabemos e sentimos que o Vasco é um gigante, é um grande, é um histórico, e isso para nós também é uma responsabilidade. E temos que saber lidar com isso, temos que saber viver com isso, com essa pressão, porque a pressão faz parte do futebol, faz parte da alta competição, muito mais no Brasileirão. E isso acredito que com o tempo vamos conseguir superar, como com o trabalho, com o rigor, com o critério, com a competência que hoje demonstramos em muitos momentos. Não posso dizer o contrário. Os jogadores foram extremamente receptivos à ideia da preparação do jogo, para o plano do jogo, e esta era a nossa ideia. Um exemplo concreto é a forma como sabíamos que poderíamos utilizar o Andrés, porque esteve no Mundial, teve uma semana fora de trabalho, chegou há 2 dias, disponibilizou-se para jogar, para ajudar a equipa, mas nós sabíamos que não poderíamos meter de início, porque isso era um risco para nós, de perdermos um jogador da qualidade dele, mas ele disponibilizou-se para jogar. E dentro disto, crescer na confiança, crescer naquilo que é a forma como nós preparamos os jogos, a forma como é o nosso processo de treino, que tem que ser o nosso processo de jogo, dar confiança a estes jogadores para no momento da tomada de decisões possam tomar a melhor decisão sem estarem precipitados, e isso vai nos ajudar também a melhorar e naturalmente a ganhar jogos. Mais uma pergunta sobre, você mesmo falou sobre o processo, o trabalho, e eu queria saber como é que está sendo a sua conversa também com o departamento de futebol em relação a possíveis reforços. O que você eu queria que você falasse um pouco como está sendo essa conversa nesses primeiros dias. A gente sabe que você está conhecendo o grupo de jogadores, mas você, o departamento, o Admar Lopes, o Felipe, vocês já estão conversando sobre algumas posições prioritárias, mas principalmente sobre a possibilidade de reforço para essa próxima janela? Nós já estamos aqui, acredito que muitos de vocês há menos tempo do que eu, mas eu já estou no futebol há 17 anos como profissional, jogador, e outros 17 como treinador. O mercado está aberto, tudo é possível, entradas, saídas, isso naturalmente cabe-nos a nós internamente debater, mas o que é um facto é que quando fui contratado era para trabalhar esta equipa e com aquilo que são os jogadores que estão incluídos, o elenco que está à minha disposição. E acredito que hoje tivemos melhorias, não muitas, não aquelas que nós queríamos, que era conquistar pontos, se não ganhássemos, pelo menos levar um ponto que nos alimentaria também a tabela classificativa e ajudaria, mas isso não foi possível, e por isso mesmo vamos continuar a trabalhar, vai começar o ciclo de jogos infernal, como é normal, e essas questões, ao longo do tempo, vocês vão tomando conhecimento. Agora, naturalmente, não vou partilhar com vocês, muito menos de ter chegado há 3 dias e já estar aqui a debater com vocês. Não, cada coisa a seu tempo e o mercado está aberto e tudo é possível. Aí o técnico Pedro Emanuel, né? E aí? Agora é uma situação que a gente tem que ver como vai ficar a sequência. Tem o campeonato, as vitórias não podem escapulir mais, porque vai complicando em termos de zona de rebaixamento. E os reforços, vão chegar, não vão chegar? Essa é a cobrança do torcedor. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu nome, o nome da sua cidade,